E aí, gente, quarta-feira, o jogo se aproxima e o Grêmio está praticamente definido. Renato ontem disse que se descobrir quem é o X9, ele tá na rua, mas a gente tem uma ideia de qual será o time na sexta-feira e uma grande novidade pode acontecer. Depois de 3 anos, Léo Gomes, o lateral, o Leonardo Gomes, hoje com 26 anos, quando ele sofreu a lesão, ele tinha apenas 23 anos. Ele era um destaque, ele era um dos destaques do time de base do Grêmio. Ele era sondado, inclusive para ir para a seleção brasileira, pois a lesão tirou Léo Gomes 3 anos dos gramados. E o que está acontecendo com o Léo é simplesmente um milagre ele voltar a jogar bola. Principalmente por conta desse DM que o Grêmio tem nos últimos anos. Convenhamos, o DM do Grêmio nos últimos anos não passa confiança para ninguém, pois Léo Gomes será uma recuperação histórica. Uma recuperação que merece aplausos. E eu torço muito para que o Léo volte bem e possa se credenciar a ser o lateral direito da próxima temporada. E isto deve acontecer já na sexta-feira. Pois bem, o Grêmio não terá Edilson. Vão viajar Rodrigo Ferreira e o próprio Léo Gomes, que foi confirmado inclusive ontem pelo Renato. Muita gente coloca Rodrigo Ferreira como o titular da partida. Eu coloco aí aquele pontinho de exclamação, interrogação, vírgula. Por quê? Porque na minha visão, Renato pode surpreender e começar com Léo Gomes. Léo Gomes é muito melhor que o Rodrigo Ferreira. Não é pouco, é muito. Anos-luz melhor que Rodrigo Ferreira. E hoje, com as condições que Edilson está, ele é muito melhor que Edilson também. E ele tem saúde. Pelo menos idade para ter saúde ele tem. Apenas 26 anos, é novo ainda. E depois de 3 anos parado, se ele conseguir se reabilitar, se ele não sofrer com lesões mais, ele pode se tornar um dos grandes laterais do futebol brasileiro. Inclusive, Léo Gomes, se tiver uma continuidade, o porquê não pensar nele para daqui a 4 anos num novo ciclo de Copa do Mundo? A seleção brasileira vive um ciclo de laterais ruins, laterais horríveis. Não é à toa que Daniel Alves, que na minha visão já deveria estar aposentado, pode ir para mais uma Copa do Mundo. Então, Léo Gomes pode ser a grande surpresa da escalação de Renato para sexta-feira. Escalação essa que deve ter Breno, por maior parte da imprensa, Rodrigo Ferreira, mas eu apostando ainda em Léo Gomes. Muita gente dizendo que o Kahneman não começa. Eu acho que o Renato começa com o Kahneman. Por quê? Porque ele não vai colocar Natan e o Gustavo, 2 zagueiros da base para começar um jogo. Pode ser que coloque. Bom, pode ser. Kahneman tá voltando agora. Mas eu acho que joga Kahneman e o nosso Natan. Na lateral esquerda vai jogar Nicolas. Tá liberado. O meio-campo tem gente colocando Thiago Santos, Bitelo e Tassiano. Eu acho que joga Thiago Santos, Lucas Silva e Bitelo. E o ataque vamos ter Biel, Guilherme e Elkson. Jeromel, Diego Souza ficaram em Porto Alegre poupados. Edilson, Bruno Alves, suspensos. Diogo Barbosa, também suspenso. Então, estão todos fora da partida. O Grêmio vai com um time com menos cascudos e mais meninos. Mas eu estou muito interessado em ver Elkson os 90 minutos e principalmente Léo Gomes e Kahneman. Eu vou ficar muito de olho nesses 3 jogadores. Kahneman, Elkson e Léo Gomes. Mas muito de olho em Léo Gomes. É um milagre. 3 anos depois, ele pode voltar a ser titular na equipe do Grêmio. E tudo indica para isso. A surpresa de Renato pode ser Léo Gomes como titular. Deixa o like, se inscreva no canal, a gente volta daqui a pouco. Um abraço, valeu!